É o seu boletim de notícias aqui na FM Cidade Livre FM 10h35. Jovem morre eletrocutado após tocar em cerca na zona leste Teresina. Olha, um homem identificado como Alberto Ferreira das Chagas Filho, de 26 anos, morreu eletrocutado na madrugada desta sexta-feira, depois de tocar em uma cerca de arame energizada na Vila do Avião, localizada na zona leste Teresina. Então, Alberto Ferreira havia energizado uma cerca de arame farpado em sua propriedade e, por descuido, acabou tocando na estrutura, sofrendo uma forte descarga elétrica. Uma equipe do serviço do SAMU ainda chegou a ser acionada para tentar socorrê-lo, mas felizmente o jovem não resistiu à eletropressão. Então tá aí. 3 morrem, 300 ficam feridos após explosão no Quênia. Isso mesmo, no Quênia, 3 pessoas morreram e 300 ficaram feridas em um incêndio que se formou após uma explosão de gás em Nairobi, no Quênia. Então, o acidente ocorreu durante a madrugada de sexta-feira, pelo horário local, noite de quinta-feira no Brasil, né? Tem até aqui o vídeo, né? Dá para ver aqui direitinho aqui no vídeo o incêndio, né? Segundo as autoridades quenianas, a explosão ocorreu pouco depois da meia-noite em uma empresa de abastecimento de gás, resultando no subsequente incêndio de um armazém têxtil. O fogo se espalhou para estabelecimentos comerciais, veículos e residências na região, conforme informou Isaac Mwaura, porta-voz do governo. A polícia registrou 298 pessoas feridas aí no Quênia. Falsa enfermeira de Belo Horizonte teve ataque de pânico e se trancou em quarto dias antes de interrogatório. A falsa enfermeira, né? A pessoa se passando aí por enfermeira, acusada de forjar um suposto esquema de vacinação contra a Covid em Minas Gerais. No início de 2021, teria enfrentado um quadro de ataque de pânico uma semana antes da primeira audiência com a justiça, marcada para esta quinta-feira, né? Foi ontem. O interrogatório, que aconteceria quase 3 anos após o caso, foi remarcado para julho deste ano, após pedido do Ministério Público de Minas Gerais, da Defensoria Pública e da Defesa. Em ofício enviado ao Judiciário na última terça-feira, o advogado de Cláudia Mônica Pinheiro Torres Freitas relatou que, nos últimos dias, o quadro de pânico e psiquiátrico da ré a mantém trancada no quarto, praticamente no escuro, por 24 horas, sem a mínima condição de saúde para lidar e comparecer à audiência. É isso. Vamos seguindo aqui com mais um. Homem morre após ser atingido por tronco de árvore aqui no Piauí. Um homem de 56 anos, identificado como Luiz Vieira das Costa. Ele morreu após ser atingido por um tronco de uma árvore. O caso ocorreu na localidade Coco dos Amâncios, que é na zona rural do município de Regeneração, aqui no Piauí. Segundo informações da Polícia Militar do 18º Batalhão repassadas por moradores que testemunharam o incidente. Luiz estava cortando a árvore com uma motosserra quando foi atingido pelo tronco. É perigoso, né? Se for serrar, né? Cortar a árvore. Um veículo do SAMU foi acionado para socorrer a vítima, mas infelizmente o homem já teve a morte imediata. A Polícia Militar isolou o local e está realizando a perícia. Perigoso. PF prende pai e filho por vazamento de dados do presidente do STF. A Polícia Federal prendeu, cumpriu aí 3 mandatos de prisão preventiva na operação E-Fraude, que desarticulou uma organização criminosa responsável pela invasão de sistemas federais e venda de dados pessoais por meio de painéis de pesquisas. Um dos alvos dos criminosos era o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. A ação aconteceu nesta quinta-feira. Primeiro, os mandatos foram cumpridos em Campinas, interior do estado de São Paulo, e em Caruaru, no estado de Pernambuco. Olha para você, aposentado. INSS convoca 4,3 milhões de pessoas
para fazer a prova de vida, viu? Aí sem essa prova de vida, né, isso corta o benefício, né? Então o INSS convocará 4,3 milhões de aposentados, pensionistas e os beneficiários de auxílios de longa duração, né, para fazer a prova de vida anual. Desde o início de 2023, né, cabe ao Instituto comprovar que o beneficiário está vivo. Então, a partir do cruzamento de dados, né? No entanto, para os casos em que o rastreamento não é efetivo, o titular precisa fazer ele mesmo a prova de vida. Elas se enquadram nos casos em que o INSS não consegue fazer a comprovação de vida por não encontrar o beneficiário em nenhuma base de dados. Por conta disso, é enviada uma notificação via aplicativo Meu INSS, Central 135, e notificação bancária informando que a prova de vida ainda não foi efetivada, afirmou o INSS. Então são mais de 4 milhões de pessoas convocadas, que são nascidas nos meses de janeiro a março. O Brasil, vamos ver aqui, o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas juntos. É muito templo religioso, né? Região Norte lidera com 459 para cada 100 mil habitantes. É isso aí, o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. É o que mostra os novos dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro, que é o IBGE. São, em média, 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país. Pela primeira vez, o IBGE mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços no Brasil cadastrados durante a pesquisa. O censo entende como estabelecimento religioso igrejas, templos, sinagogas e terreiros, né, por exemplo, né, de todas as religiões. Estabelecimentos religiosos, igrejas, templos e outros 579,7 mil, 286 para cada 100 mil habitantes. Aí tem os estabelecimentos de ensino, estabelecimento de saúde, né? A pesquisa feita aí pelo IBGE. O Brasil não vê a cor da bola. É isso, né? O Brasil não vê a cor da bola e é esmagado pela Venezuela no pré-olímpico. Então, a escalada com o time de reservas, a seleção brasileira não viu a cor da bola e foi derrotada com muita facilidade por 3-1 ontem, né? Pela Venezuela. Com o resultado, o time da casa garantiu a última vaga para o quadrangular final, se juntando ao Brasil, Argentina e Paraguai. Os gols foram marcados por Segovia 2 e Riquelme contra para os venezuelanos, com Alexander fazendo no fim o de honra dos brasileiros. Muito bem. Hendrick no segundo tempo, né, o técnico Ramon Menezes chegou a colocar Hendrick, Marlon Gomes, Alexander e Kelvin na etapa final, mas mesmo assim não conseguiu uma reação. Então ficou aí 3-1. 3-1 aí. Perdeu aí para Venezuela. Vamos ver aqui. Maré, vamos ver aqui seguindo, né? O governo anuncia 5,3 milhões para clubes de futebol no Piauí. O governo do estado vai conceder neste ano o aporte financeiro de 5,3 milhões para ajudar os clubes profissionais do Piauí. O anúncio foi feito pelo governador Rafael Fonteles durante a reunião realizada ontem, quinta-feira, no Palácio de Karnak, com a secretária estadual de esportes Josiane Campelo, o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brown, e representantes de clubes. Rafael Fonteles ressaltou a importância desse aporte financeiro aos clubes profissionais de futebol. Estamos ajudando ainda mais este ano com o dobro do valor em relação ao ano passado, com 5,3 milhões. Com esse auxílio, há uma contrapartida dos clubes em apoiar as escolinhas de futebol, disse. A Áustria vai indenizar homossexuais condenados pela sua orientação sexual. Vamos ver aqui. A Áustria planeja revogar as sentenças e compensar financeiramente pessoas homossexuais que foram processadas ou condenadas por crimes relacionados
a sua orientação sexual após 1945, anunciou o Ministério da Justiça do país nesta quinta-feira. A ministra da Justiça, Alma Zadig, classificou o processo criminal contra homossexuais como um capítulo negro da Segunda República e uma grande injustiça. É isso. Então, além de anular as sentenças, o Ministério da Justiça está preparando legislação para revogar as condenações. Ok. Ninguém acerta as dezenas, né? O prêmio da Mega Sena acumula em 95 milhões aí para você apostador. Ninguém acertou, né? É o último concurso aí. Então o prêmio é de 86 milhões, agora passou aí para 95 milhões, acumulou. O FPI abre inscrições para 160 vagas em cursos de especialização. Isso, a universidade aí, o FPI, está com inscrições abertas para o curso de especialização em ensino de mecânica e formação, né? Formação para o trabalho, inicia na próxima segunda-feira, 5, as inscrições, curso de pós-graduação em educação do campo. O governador do Piauí amplia, né, o PPP e anuncia melhorias em mais de 300 quilômetros de rodovias no sul do Piauí. O governador Rafael Fonteles assinou nesta quinta-feira o termo de ampliação da parceria pública, né, público-privada, tá certo? Para a realização de obras de infraestrutura nas rodovias, na PI 247, na PI 391, na PI 392. Os trechos são importantes corredores de escoamento de soja na região sul do Piauí e os serviços serão nos moldes dos que são realizados na rodovia Transcerrados. Muito bem, tem as informações para você. Boletim de notícias aqui pela 104.9. Muito mais sucesso no seu rádio.